Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações do nosso setor de análise e também de mercado, tá? E não esqueçam, claro, de já se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber quando tem um vídeo novo. Lembrando que todos os dias praticamente aí nós postamos algum vídeo. Vindo direto aqui, né, pessoal, para os destaques de economia, política brasileira e mundial, ainda seguimos com aquela tensão, né, da possibilidade de ter a estagflação, que é ter simultaneamente estagnação econômica ou até mesmo recessão com altas taxas de inflação. Não é esse o nosso cenário base, mas claro que isso traz bastante instabilidade, principalmente no exterior, até porque, né, a gente já vem comentando aí nos últimos meses, lá fora eles não estão tão acostumados quanto a gente aqui a ter períodos de inflação mais elevados e, claro, isso pode trazer o juro para cima também, tá? Já na China, como nós também já vínhamos comentando, eles já começaram mais estímulos à economia. O primeiro deles na semana passada foi baixar a taxa básica de juros de empréstimos de 5 anos, né, que são usados aí como referência para hipotecas residenciais, e a gente deve ver sim outros estímulos, até porque a China está pegando pesado nessa questão do lockdown novamente. Aqui no Brasil tivemos bons números do setor público, que encerrou o primeiro trimestre com superávit aí de 109 bilhões, o melhor resultado para a série histórica desde 2002, números impulsionados aí pela forte arrecadação já no início de 2022. Essa semana temos a ata do FONC, né, que vai comentar sobre a decisão que levou eles a elevarem os juros, né, o IPCA 15, que funciona como uma prévia do IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e o CAGED, que traz números do mercado de trabalho. Tá? Sobre essa questão de inflação, né, pessoal, a gente segue bem posicionado as nossas carteiras diversificadas, aqui que tem renda fixa, que tem fundos imobiliários, ações, em títulos atrelados à inflação, especialmente IPCA. Lembrando que além deles pagarem bons juros hoje, né, tem títulos ainda pagando mais de 1% ao mês, inclusive pagando os proventos, né, que seriam os rendimentos mensalmente na conta do investidor. A gente tem a possibilidade de, quando os juros futuros voltarem a cair, ganharmos dinheiro aí com a valorização desses títulos em função da marcação ao mercado. Então, estamos ainda bastante posicionados nesses títulos. Tá? Em relação ao mercado, mais uma semana de alta do Ibovespa, 1,46, no ano sobe 13,5%. O SP em reais, né, que é o IVVB, dá para dizer, caiu 6%, no ano só cai 28%, e o dólar voltou a cair quase 4%, no ano cai quase 16%. E FIX subiu 0,46, segue estável, né, e no ano cai 0,72%. Bitcoin, mais uma semana de baixa, 5% na semana e 44% em 2022. Tá? Nesse momento, os futuros americanos em alto, Dow Jones 0,46, S&P 0,59, claro, faltando algumas horas ainda para a abertura dos pregões nos Estados Unidos. Tá? Em relação à parte gráfica aqui, como os nossos analistas enxergam os mercados no médio e curto prazo, Ibovespa, tendência altista, claro, respeitando aquele canal de alta no gráfico semanal, tem tudo para o Ibovespa voltar para casa dos 121 mil, para falar embaixo, só perdendo aqui esse canal altista. Tá? Já o dólar está sem tendência aqui no curto prazo, apesar dele ter mais possibilidade de buscar novamente aqui o suporte na casa dos 4,60, que ele já tinha buscado anteriormente, daí ele fez o repique, voltou lá para casa dos 5,20, não teve força para superar essa zona aqui, que é a zona mais importante de preço, né, que desde 2020 aqui nós tivemos vários toques no gráfico, né? Então, apesar de estar sem tendência, porque está no meio do movimento, tem mais chances de bater na parte de baixo aqui, voltando lá para casa dos 4,60. Nas nossas estratégias de médio e de curto prazo, né, nós estamos positivos ainda em todas as estratégias esse ano, né? Melhor aqui para o long short, 36,5%, rastreador 0,5%, swing trade 8,5%. Lembrando que nós temos outras estratégias de longo prazo, tem opções, tem várias outras estratégias. Essas aqui são as nossas 3 principais, são aquelas que os clientes da Capitalizo mais seguem. Né? O swing trade, que são operações aí de 2 a 10 dias, a gente está bem positivo em relação ao Ibovespa desde 2017. O long short é a mesma coisa, né? Inclusive está com mais de 30% esse ano. Aqui são operações de 2 a 3 meses, e o rastreador, que é o que está
empatando ali esse ano. São operações aí de 3 a 6 meses, mas a gente segue bem comprado aqui no rastreador e também segue com 4 operações abertas aí de long short. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui também na descrição os nossos contatos, para quem quiser contatar a Capitalizo, mandar um e-mail, nos chamar no WhatsApp, no Telegram, conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa, informações todas aqui na descrição, assim como esse cupom Semana Trader, que dá 30% de desconto, até 30% de desconto na nossa assinatura Full Trader. Vindo aqui para os destaques de alta e de baixa, começando com os de baixa, Nubank, né, que registrou prejuízo, né, a gente já enxerga o Nubank um pouco diferente do mercado, né, a gente gosta do modelo do Nubank, assim como a gente gosta do modelo do Banco Inter também, e quando a gente olha em termos operacionais, até porque a questão de ter tido prejuízo é o de menos, né? Não se espera grandes lucros nem do Banco Inter, nem do Nubank. Nós tivemos um forte crescimento operacional, a base de clientes subiu 55% aqui no Brasil, chegou a 57 milhões de pessoas, e tivemos um forte crescimento no México também, ultrapassando aí 2 milhões de clientes. Então é perfeitamente replicável esse modelo do Nubank em outros países, eles vêm crescendo bem na Colômbia também, e a gente imagina que em outros países da América Latina, inclusive se a gente for olhar na América do Norte, os Estados Unidos ou outros países também tem a possibilidade do Nubank crescer. O Walmart, que divulgou fracos resultados operacionais, né? Os BDRs aí caíram 22%. Magazine Luiza, que também divulgou resultados mais fracos, né? Prejuízo de 161 milhões, muito impactado aqui com despesas financeiras e custos, né? A inflação pegou em cheio a maioria dessas empresas, e as vendas totais tiveram um bom crescimento, mas um crescimento mais tímido em relação aos outros anos, cresceram 13%, chegando a 14 bilhões, né? Aí dá aquela impressão que quanto mais a empresa vende, pior, né? Porque a empresa acaba tendo mais prejuízo, tá? Tivemos aqui Espaço Laser, que caiu 11,6%, né? A gente já comentou algumas vezes sobre a empresa, a gente não gosta muito desse modelo que a empresa vem fazendo, que é comprar as franquias, né? Eu até comentei sobre essa questão do passivo, que o pessoal da análise não tem muita ideia de quanto seria esse passivo aqui, então é bom quem gosta dessa empresa ficar de olho. E a Oncoclínicas, que na verdade teve uma notícia negativa, né, que não foi diretamente sobre a empresa, mas foi essa parceria formada, né, entre o Fleury, Bradesco, que tem uma participação grande em Fleury, e Beneficência Portuguesa, um investimento de quase 700 milhões de reais para clínicas, né, de cancer centers e tratamento de maior complexidade, claro, acaba sendo um concorrente direto aqui da Oncoclínicas. Inclusive, essa semana eu fiz um vídeo falando sobre Fleury, que é uma ação aí que há muitos anos não vem performando bem, apesar do bom crescimento da companhia. Os destaques de alta, né, pessoal, a GetNet, né, que há menos de 7 meses fez aquela cisão, né, por parte do Santander, né, veio a bolsa, já vai fechar capital, isso infelizmente a gente pode ver ou deve ver mais à frente com outras empresas, principalmente dessas ações que caíram bastante, subiu 30% porque eles vão oferecer mais dinheiro, né, ou valores maiores do que as cotações que estavam na quinta-feira. Então, na sexta-feira, as ações abriram com forte alta, vão oferecer R$ 2,36 para cada GET3 e GET4, e no caso aqui da GET11, eles vão oferecer R$ 4,72, né? Então, o mercado ele já abre emparelhando, né? Eu sei que tem muita gente que nos perguntou, pô, Thiago, já vamos comprar na abertura, mas não dá nem tempo, né? Porque já vai abrir, já abre lá em cima, tá? Nós não temos o prazo ainda, isso tem que ser aprovado, quando efetivamente nós vamos ter esse fechamento de capital, mas ele deve ocorrer em breve. Local Web aqui em recuperação, 27%, nada muito específico em relação ao Local Web, a mesma coisa Eco Rodovias, né? Lembrando que esse é um segmento bem interessante, tá? Até a própria Itaúsa aí deve ficar com a parte em CCR. A Celesc, né, que subiu 13%, a gente já comentou algumas vezes sobre a Celesc, inclusive na última sexta-feira eu fiz um vídeo falando de Energias do Brasil, e Energias do Brasil tem um capital bom, né? Eles são os segundo maiores acionistas da Celesc. Então tem, depois dessa questão da privatização da Eletrobras, que inclusive eu comentei num vídeo sexta-feira de manhã, a possibilidade de nós termos também, né, outras privatizações, e seria bem interessante caso a Celesc fosse privatizada em algum momento. A Energias do Brasil poderia ser o principal controlador aqui da companhia, tá, pessoal? Então vale a pena ficar de olho. Além disso, a Ferbasa, que subiu 11,5%, ótimo aumento para o ferro cromo, a gente espera mais altas esse ano,
né, ótimos resultados, e como a gente já comentou algumas vezes, a Ferbasa literalmente não tem o que fazer com o dinheiro, então em breve aí a gente espera dividendos gordos por parte da Ferbasa. Aqui em relação a pagamentos de dividendos, essa semana ficando ex-proventos, dia 24, Banco do Brasil, Ultrapar, né, os dois que divulgaram bons resultados também, Petrobras e Camil aqui que também divulgou resultados essa semana. E em relação à Petrobras, muita gente perguntou, né, pessoal, por que tem os dois pagamentos? É porque a Petrobras ela vai pagar o valor total dividido em dois, né, R$ 1,85 no dia 20/6 e R$ 1,85 lá no dia 20/7. Né? A gente espera também repercussões em relação à questão da Petrobras, né, já que mais uma vez aí nós temos defasagem do preço da gasolina no mercado interno em relação ao mercado internacional. Hoje a defasagem está em torno aí de 20%. Tá? Lembrando que nós temos também as nossas carteiras de longo prazo. Temos aqui a carteira Thiago Prux, que é uma carteira global, 90% da composição dela são empresas brasileiras ou internacionais, ou brasileiras que têm receita fora ou internacionais nesse portfólio. O micro e small cap, né, que são ações aí de menor capitalização, e a nossa carteira de dividendos. Claro que esse ano a carteira de dividendos não está sofrendo, ela está positiva, acho que uns 6 ou 7% esse ano. A small cap estava negativa em torno de 2, 3%, e a Thiago Prux aqui estava negativa em torno de 6, 7%, até porque ela tem uma posição maior em dólar, né, e com a queda do dólar das ações lá fora, a carteira acabou sofrendo um pouco mais. Ainda assim, historicamente, não dá nem para comparar o resultado dessas três carteiras, que são as mais seguidas aí pelos nossos clientes, em relação ao Ibovespa aqui. Por exemplo, carteiras de baixo giro, né? 10 minutos por mês, aí o investidor consegue acompanhar esse tipo de carteira. Lembrando que quem tem seus investimentos pode encaminhar para a gente, que o pessoal da análise faz uma avaliação. A gente tem um contato bem próximo com os clientes. Eu costumo brincar, né, que só tem dúvida cliente da Capitalizo que quer, né? Acordou de madrugada, ela pode mandar uma mensagem no Telegram, no WhatsApp, que com certeza nós auxiliamos sempre a todos, tá? E não esqueçam, claro, né, de dar o like aí e fazer os comentários das ações aqui que vocês estão de olho aí para os próximos dias, né? E aquelas que vocês têm em carteira que vocês acham que tem um bom potencial ainda para 2022. Vindo para mais destaques, né? A Ambipar divulgou bons resultados, né? Forte crescimento orgânico e principalmente a parte das aquisições, né? O lucro de 49 milhões, uma alta aí de 51% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. E claro, apesar do lucro, né, pessoal, operacionalmente é o que importa mais, até pela quantidade de aquisições que a Ambipar fez aí nos últimos anos. A gente entende que a dívida da empresa não está exagerada, né? Claro que é uma preocupação de todo mundo, né? E é uma empresa que tem também planos internacionais, então bacana, né? Bons resultados aí de Ambipar, não temos nenhuma restrição com a empresa hoje, apesar de não ter recomendação de longo prazo. Tá? A CEMIG também divulgou bons resultados, o lucro subiu mais de 240%, aqui nós tivemos ganhos financeiros, maior receita com comercialização de energia, chegou a 1,4 bi, e a CEMIG tem aquela questão que a gente espera ainda que saia alguma coisa nos próximos meses, a possibilidade de venda da participação que ela tem da Taesa, né? Até porque se não sair agora, dificilmente, aí vai depender, né, da continuação do atual governador de Minas ou não, porque é uma decisão política também. A gente ficou muito tempo posicionado na CEMIG, é uma empresa que conseguiu se recuperar, né, depois daquela canetada da época da Dilma e posteriormente com o governo do Pimentel. É uma empresa que operacionalmente tem ótimos ativos. A gente só saiu da CEMIG no ano passado para se posicionar em empresas com uma participação maior privada, mas não tem nenhuma restrição aqui com a CEMIG também. A Cosan, apesar do lucro ter caído 70%, chegou a 263 milhões, nós tivemos resultados mais fracos na Raízen, que impulsionaram os resultados para baixo. Em compensação, Rumo trouxe resultados operacionais muito fortes, e a Comgás também, né? E o destaque positivo aqui é a alavancagem, que é grande da Cosan, até pela quantidade de aquisições que a empresa fez, caiu 30% no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Tivemos aqui algumas notícias também da possibilidade do BTG Pactual comprar a Stone, apesar de toda a baixa da Stone do ano passado para cá, né, ainda assim ela vale hoje em torno aí de 15, 20% do valor do BTG. É um negócio muito grande, pode fazer sentido, pode casar, né, mas vamos
aguardar aí cenas dos próximos capítulos, tá? Por enquanto, nenhuma empresa se pronunciou, isso aqui foi uma notícia do Valor, vamos ver se elas se pronunciam aí na próxima semana. É um negócio grande, tá? Então a gente vai aguardar aqui para ver se realmente o BTG pode fazer esse negócio ou não. O IRB, né, pessoal, anunciou, apesar do aumento da receita, que vem sofrendo bastante com sinistralidade, teve um lucro de 80 milhões, mas basicamente foi itens não recorrentes com ganho de ações judiciais. A gente já comentou algumas vezes sobre o IRB, né? Semanalmente a gente recebe dezenas, centenas de perguntas por mês e todas as semanas tem perguntas aqui sobre o IRB. É muito cedo, tá, pessoal? Dividendos, lucro forte, é muito cedo ainda e até porque existe a possibilidade dele ter que passar por outra capitalização, que seria uma emissão maior, fazer mais uma emissão de ações, tá? Então é bom ter calma nesse momento com o IRB. Sobre o Unipar, né, apesar dos resultados mais fracos na construção civil e menores vendas com PVC, a empresa conseguiu compensar com mais exportações, então resultados ótimos aqui de Unipar no trimestre, chegando a um lucro aí de 449 milhões, 60% a mais do que o primeiro trimestre do ano passado, também é uma ótima pagadora de dividendos. Já a Apvida aqui, né, pessoal, que a gente já comentou algumas vezes, que não gosta muito do modelo de gerenciamento da empresa, a gente entende que vai ter muita dificuldade da Apvida fazer essa integração com a Intermédica, né? A empresa, as duas estão muito alavancadas, uma dívida de mais de 8 bilhões. Imagina com o juro mais alto quanto essas empresas não vão ter de despesas financeiras com esse endividamento, apesar de ser um monstro, né, pessoal? Tem 18% aí do mercado de saúde, divulgou resultados fracos, né? Um lucro de 78%, com uma queda de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. A grande questão, além dessa questão da integração, é como eles vão fazer para domar todo esse endividamento, tá? Então a gente também pede cuidado aqui com a Apvida, tá? Outra empresa que divulgou bons resultados operacionais foi o Banco Inter. O lucro líquido teve 32% de aumento, chegou a 27 milhões. Destaque positivo aqui para o número de clientes, que atingiu 18 milhões, um crescimento de 82% em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. A gente fez um vídeo falando também sobre essa questão da migração das ações do Banco Inter para a Bolsa Americana, e a gente já comentou algumas vezes, né, que o Banco Inter deve impulsionar fortemente os resultados fora do Brasil. A gente gosta desse modelo de negócios do Inter também, mas claro, né, pessoal, não é um modelo de negócio para recebimento de dividendos, para lucro, isso aí é bem mais para frente, né? Vindo aqui para mais destaques, Itaúsa, né, divulgou resultados recordes no primeiro trimestre desse ano, basicamente impulsionados pelo forte resultado de Itaú, mas as empresas do grupo também trouxeram bons resultados. A Egea operacionalmente veio bem, a Alpargatas, a Dexco, né, que é a antiga Duratex, e esperamos, como eu comentei, que em breve Itaúsa também consiga comprar essa participação na CCR, que a gente imagina que seja bem importante, bem interessante, aproveitando toda essa questão de infraestrutura aqui no Brasil. Trago um destaque internacional também, a JD, que é uma das maiores empresas de e-commerce na China, né? Nós tivemos um crescimento muito forte na receita de quase 20% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, bastante impulsionados por essa questão do lockdown. A gente se lembra do efeito que aconteceu aqui no Brasil, no resto do mundo, está acontecendo na China novamente em função dos lockdowns, e a gente gosta muito de empresas de e-commerce, principalmente as estrangeiras, né? Inclusive, eu comentei essa semana, né, sobre Magazine Luiza, a gente fez vídeo falando a respeito, que as estrangeiras caíram tanto quanto as ações brasileiras, também tivemos quedas aí 60%, 70%, 80%, e tem muita oportunidade boa, né? Eu sei que muita gente comenta, mas o juro, mas são negócios que eles vão se perpetuar ao longo dos anos, né? Apesar de não ser um bom momento, justamente muitas vezes nesses não bons momentos, né, que tem oportunidades boas. Então a gente gosta desses segmentos também, claro, participação menor nas carteiras e também diversificar, pegar 3, 4 empresas dessas, né? Mas as empresas estrangeiras principalmente estão muito baratas, né? A gente viu o Mercado Livre cair pra caramba, C-Limited, a JD, a Amazon, tá cheio de empresa boa aí que as ações caíram forte nos últimos trimestres. Nós tivemos um negócio imobiliário gigante essa última semana. A Brookfield, que é uma gigante canadense do ramo imobiliário, comprou 12 prédios corporativos localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, 8, se não me falha a memória, em São Paulo. Um negócio de quase 6 bilhões de reais, o maior negócio nos últimos anos aqui no Brasil. A BR Properties deve
utilizar, claro, esse valor para fazer novos investimentos, para diminuir o endividamento, mas também deve vir um pagamento gordo aí de dividendo. E o mercado imobiliário também está cheio de oportunidade, né? A gente já começa a enxergar, principalmente em fundos imobiliários, em algumas ações, boas oportunidades mesmo com esse cenário de curto prazo mais adverso. CSN Mineração aproveitou a queda aqui recente das ações, anunciou o pagamento de dividendos e um impressionante programa de recompra de ações. A intenção deles é recomprar até 10% das ações em circulação até maio do ano que vem. Então mostra, né, que as empresas estão aproveitando esse momento aí para trazer valor para o acionista, e uma dessas formas é fazendo recompra de ações. A Randon, que anuncia prévias mensais, né, divulgou a prévia de abril, resultado muito forte, 21% acima do ano passado, e quando a gente pega os 4 primeiros meses desse ano, a receita chegou a 3,3 bi, uma alta de quase 30% em relação ao mesmo período de 2021, que já era uma base de comparação muito forte. Se a inflação não atrapalhar a questão de custos, a Randon deve ter um resultado fantástico esse ano e também em 2023. E para finalizar, a Camil, que divulgou resultados do 4º trimestre do ano fiscal de 2021. Eles divulgam em data diferente em função da safra do arroz. A Camil não planta arroz, mas é o principal produto da empresa. Então os resultados são divulgados, né, em datas diferentes das outras empresas que estavam divulgando os resultados do primeiro trimestre. O lucro subiu 68%, chegou a 143 milhões. E o mais importante que nós vimos aqui, um bom nível de repasse de preços, né? Como essa questão da inflação impacta muito os custos, né? As empresas que não conseguem repassar preços sofreram mais. A gente viu principalmente isso com o M. Dias Branco, né? Mas que já melhorou agora no primeiro trimestre, e a Camil continua repassando bem os custos, tá? Então é uma empresa que tem essa questão de dividendo, anunciou um pagamento de dividendo mesmo que pequeno, forte crescimento porque ela vem fazendo uma série de aquisições, e o intuito da Camil é crescer em toda a América do Sul, e além disso mantém a dívida bem equilibrada e consegue também repassar preços, bons resultados aqui da Camil, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Um grande abraço, uma ótima semana e bons investimentos. Até mais!